Olá, você que nos assiste nesse momento, você, querido internauta, querido irmão, querido amigo, aqui estamos em mais uma quarta-feira e juntos, por essa live, iniciaremos uma série muito especial, cujo tema está baseado no livro Eventos Finais. E para mim é uma alegria muito grande poder, juntamente de você, estudar um livro tão importante e oportuno para os dias que nós estamos vivendo. Quero deixar um abraço muito especial a todos vocês que estão conectados, a você que tem um interesse em aprender mais a respeito dos dias que nós estamos vivendo. É muito bom, mesmo através da mídia virtual, poder chegar até você. Não importando aonde você estiver nesse momento, mas você tem a oportunidade, junto de mim, de estudarmos a palavra de Deus e ver o que Ele tem para a nossa vida. Já que nós, muitas vezes, temos medo, vivemos um período de medo, e hoje, de maneira específica, não hoje o dia, mas o momento que vivemos nesse isolamento, esta incerteza traz muito medo às pessoas. O número de mortos tem crescido, muitas notícias, as quais a gente já nem sabe ao certo quais são verdadeiras, quais não, mas tudo isso traz a nós uma certa insegurança. Eu gostaria que hoje, ao término do nosso programa, você tivesse segurança. Na realidade, a única segurança que de fato, que de verdade nos sustenta, que é a segurança presente em nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu gostaria, portanto, de começar o nosso capítulo inicial. Nós vamos falar de um livro muito especial e eu vou com você para facilitar a sua compreensão do tema e daquilo que eu quero expor, algumas citações baseadas nesse livro. A gente está utilizando um dos mecanismos virtuais, onde eu vou poder, então, dividir aqui a minha tela com você e você vai poder acompanhar algumas citações desse livro que julgo ser muito importante para nós hoje. É interessante e importante também fazer menção aqui de alguns detalhes, já que vamos estudar esse livro tão especial, cuja autora é Ellen Gold White. Eu gostaria também, para aqueles que nos acompanham, que de repente nunca ouviram falar, ou já ouviram falar, mas coisas distorcidas, eu quero fazer aqui uma breve colocação com você, para que você possa então acompanhar, para que você possa compreender o que se trata e o que nós iremos fazer ao longo desses dias. Uma coisa eu estou nessa vida de internet aqui começando, então até acertar tudo direitinho, a gente tem uma certa dificuldade, mas eu creio que vocês conseguem ver o compartilhamento da tela, que é um PowerPoint que eu coloquei aí para vocês. E agora, então, eu gostaria de fazer menção de alguns detalhes. Para os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é importante entender, você, querido internauta, querido amigo, que de repente está nos acompanhando pela primeira vez, que nós não adoramos e nem veneramos Ellen Gold White. Entendemos que ela foi sim um instrumento de Deus para o seu tempo, assim como temos muitas profetisas na Bíblia registradas, que não tem também um livro na Bíblia, como a profetisa Miriam, Ana e tantas outras, mas ela foi um instrumento de Deus, assim como tantos autores bíblicos, e com um propósito maior, que é nos levar à palavra de Deus. Ela até, em alguns momentos, ela cita que ela é uma luz menor que aponta para a luz maior. Ellen White, vamos dizer que ela surgiu num período de
trevas, de escuridão espiritual. E quando ela diz ser uma luz menor, que nos aponta a luz maior, ou seja, a palavra de Deus, é porque ela teve como objetivo, como instrumento de Deus, levar novamente as pessoas para a palavra de Deus. Vamos dizer que um lugar escuro, ela foi aquele fósforo aceso, uma luzinha menor, que ao tocar numa vela, deu a amplitude da luz. A palavra de Deus é a luz maior. Nós temos que ver alguns detalhes que são interessantes para nós também. Na história dela, você vê que ela tinha muitas limitações físicas e, em razão delas, acadêmicas também. E até eu quero colocar para você que nos acompanha aí na tela, esse é um site. Esse é o tema de hoje, a última crise da Terra. E aqui, esse site. Ou se você quiser digitar quem foi Ellen G. Harmon White, o dom profético. É um vídeo bem interessante que tem no YouTube e conta um pouquinho da história dela. Mas eu acho muito interessante essa questão das limitações dela, física e acadêmica, que ela não pôde estudar muito tempo. Diante dos seus registros, dos seus escritos, isso revela o quanto ela foi um instrumento de Deus e o quanto ela aponta para a luz maior, ou seja, hoje nós vamos estudar esse capítulo, que o tema, como nós vimos, é a crise final da Terra. E vamos ver que neste capítulo parece que tudo que foi escrito há décadas, há mais de 100 anos atrás, parece que foi escrito hoje pela manhã por um jornal renomado da cidade, que está a par das situações. Então, nisso tudo, nós vemos um ministério onde ela foi um instrumento de Deus. E isso bate com o que está registrado na Bíblia. Eu gostaria de dividir com vocês também esse texto. Está em 1 Coríntios, no capítulo 1, e no versículos 27 a 29, que diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ela foi um instrumento humilde nas mãos de Deus, nos apontando para a palavra de Deus. Mas eu quero com você adentrar ao tema de hoje, a crise dos últimos dias para a Terra. E todas as vezes que nós vamos estudar, já que faremos um paralelo entre os seus registros e a palavra de Deus, precisamos pedir a direção divina. Eu convido você, aonde você está nesse momento, para que você feche seus olhos, curve a sua fronte em reverência, para pedirmos auxílio de Deus. Querido e bondoso Pai, estamos iniciando uma série baseada nesse livro tão importante e oportuno para os dias que vivemos, eventos finais. E precisamos que o Teu Santo e Bom Espírito venha nos nortear, abrir nosso entendimento, a nossa mente. Eu quero pedir ao Senhor, a cada querido internauta que nos acompanha nesse momento, amigos, irmãos, que estão conosco nesta live ao vivo, nesse momento. O Senhor sabe o dia que eles passaram hoje, mas que possamos encontrar agora, nas Tuas palavras, um refúgio, alento e alegria, esperança e certeza naquilo que o Senhor tem a nos revelar. Perdoe os nossos pecados, conduz-nos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós, como estávamos falando, falaremos hoje sobre a crise final da Terra. E nós vivemos um período de medo, de insegurança. É assim que as pessoas andam hoje. Insegurança quanto a esse vírus, quanto às finanças, a parte econômica. Insegurança ao que vai acontecer. Apreensivos quanto ao que irá acontecer. E eu gostaria que você, diante de tudo isso, como se você tivesse uma visão global das coisas acontecendo e pudesse ver o trono de Deus
eu gostaria que você entendesse que Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que nos deparamos com momentos terríveis, onde parece que o mal prevalece, eu gostaria que hoje você terminasse essa série, o dia de hoje, o nosso conteúdo, tendo uma visão diferente e a correta, de que na realidade a verdade e o bem prevalece e prevalecerá por toda a eternidade. Eu gosto muito de uma ilustração, conta-se que certa vez um garotinho começou a ler uma história em quadrinho. E ali tinha um personagem do bem que ele gostava muito, mas parece que a cada página virada e a história continuava, mas o mal prevalecia. E ele começa a ficar meio sem entender o que estava acontecendo, por que o mal prevalece? E as páginas viravam e continuavam, parece que o mal prevalecendo. Ele não se aguentou. E ele deixou o dedinho marcado na página que estava lendo, foi até o fim daquela história em quadrinhos, e ali ele viu que o bem teve a vitória final e prevaleceu. E quando ele viu aquilo e teve aquela convicção e aquela certeza, ele voltou para a página onde ele estava lendo. E ele começou a ler, e mesmo quando as coisas ruins aconteciam, como ele já tinha uma visão mais ampla das coisas, ele pensava e dizia consigo mesmo: se você soubesse o que eu sei. Por quê? Porque ele sabia que no final o bem prevaleceria, venceria. E queridos, eu gostaria que você tivesse essa mesma visão hoje. Embora estejamos enfrentando tantas catástrofes, momentos difíceis para a história da humanidade, eu preciso ter essa certeza de que o bem prevalecerá, que Cristo voltará e a eternidade ao seu lado acontecerá. Mas eu creio que você esteja um pouco ansioso e curioso por aquilo que veremos hoje. Na realidade, a curiosidade, o saber a respeito do futuro, estar apreensivo quanto ao futuro, é algo que faz parte da vida humana. Certa vez Jesus estava com os seus discípulos, e os seus discípulos começaram a falar para Cristo a respeito do templo, quão suntuoso, belo é. E então, Jesus diz a eles que nenhuma pedra ficaria uma sobre a outra, que tudo seria destruído. E eles então questionaram quando isso irá acontecer. E olha a resposta de Jesus, está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3. Diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Olha só, eles também queriam saber os sinais da consumação dos séculos, quando iria acontecer tudo aquilo. Eu espero que você também queira saber dos sinais. Mateus capítulo 24, um capítulo fantástico, 25 também, retratando a respeito desse momento. Mas eu quero entrar no conteúdo do livro, que é baseado em alguns subtítulos muito importantes. Olha só esse subtítulo que está no primeiro capítulo. Diz assim: ampla apreensão pelo futuro. Olha essa citação. Parece que foi escrita hoje pela manhã. O tempo presente é de dominante interesse para todo vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes têm fixa a sua atenção nos fatos que se desenrolam em redor de nós. A gente vê essas coisas acontecendo, não só a mim e a você, mas governantes, estadistas, pessoas que ocupam posições de autoridade e confiança, todos estão ligados, fixos, atentos aos fatos, para ver como as coisas se desenrolam. E olha que é dito ainda nesse subtítulo: acham-se a observar as relações tensas, e não é isso que a gente vê nos noticiários, e inquietas que existem entre as nações.
Observam a intensidade que está tomando posse de todo elemento terrestre. Olha só, todo elemento terrestre, todos estão tensos por essa intensidade de fatos e reconhecem que algo de grande e decisivo está para ocorrer. Ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. Olha só, queridos, escrito há décadas, há mais de um século atrás, e parece que foi hoje pela manhã. Olha a importância de estudarmos estas literaturas que nos apontam para a palavra de Deus. Talvez você esteja notando que alguma das citações, a citação embaixo está de outros livros. Por quê? Porque esse livro, Eventos Finais, é uma compilação de algumas obras literárias. Por exemplo, essa última citação é do livro Profetas e Reis, na página 537. Ou seja, vivemos um período de crise estupenda. Ou seja, nós estamos falando de algo que estamos vivendo agora. E a palavra de Deus, ela nos diz que viveríamos tempos assim. Mais do que isso, que a vinda de Cristo seria como a vinda de um ladrão, sem ninguém saber o que iria acontecer. E mais, há muitas pessoas que dizem, não, vai passar, as coisas vão se normalizar. Olha, queridos, de fato, esse momento pandêmico, ele irá passar. Mas eu quero que você compreenda, não com desespero. Por quê? Porque isso são sinais que evidenciam a volta de Cristo, mas que passará por pouco tempo. A Bíblia já indica que quando a gente ouvir de paz, que está tudo tranquilo, na realidade é que as coisas estão ainda mais tumultuando. E o mundo ficará me fugiu a palavra, mas o mundo ficará dessa maneira, como uma crise estupenda, as coisas irão acontecer, e isso irá só intensificar até que Cristo volte. Olha a palavra de Deus, o que é dito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Diz assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Paulo dizia isso. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estejais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos acompanhe de surpresa. Olha só o texto bíblico dizendo que as coisas irão intensificar, mas nós não podemos ficar nas trevas, nós precisamos buscar a luz, a palavra de Deus, para que esse dia não venha como um ladrão. E aqui eu chamo a sua atenção para um detalhe. Sabe, queridos, eu e você, todo ser humano, ele se interessa por aquilo que o faz ser surpreendido. Nós não gostamos do previsível. E às vezes alguns textos, algumas citações você até conhece, e por já conhecer, por ser algo previsível, às vezes a gente não se interessa muito. Nós gostamos de ser surpreendidos. Perdão, mas por que eu estou falando isso? Porque a vinda de Cristo se cumpre o que eu estou dizendo agora. Porque seremos surpreendidos por algo previsível. É previsível que Jesus está voltando, mas eu não devo ser surpreendido. Eu preciso me preparar. Eu preciso ter essa confiança e essa certeza que traz a paz ao meu coração. No mesmo capítulo de Tessalonicenses, no capítulo 5, olha o versículo 9 em diante, o que é dito. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Olha agora, consolai-vos, pois, uns aos outros
e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vocês veem que este livro anda em perfeita comunhão com a palavra de Deus? Embora tudo isso que estamos vivendo, nós precisamos o quê? Estar unidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos o quê? Vigiar, dormir, viver ligado a Cristo Jesus e consolar outros para que eles também tenham esta certeza. Olha outra citação de um outro subtítulo deste livro. Tempos turbulentos que ocorrerão em breve. Em breve, lembrando que a autora escreveu há mais de um século atrás. Olha só, estamos no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros, fogo. Final de ano, Califórnia, pegando fogo em tudo. Inundações, barragens que fazem inundações. Chuva que tem se alastrado, invadido as cidades. Terremotos com guerras e derramamento de sangue. Há perante nós tempos, o quê? Tempestuosos. Mas olha que lindo. Mas não pronunciemos uma só palavra do quê? De incredulidade ou desânimo. Olha só, em conformidade com a palavra de Deus. Mesmo em tempos tempestuosos que vivemos e que viveremos intensamente, não devemos sequer pronunciar uma palavra de incredulidade. Será que Deus está no controle? Será que Deus está me ouvindo? Será que Ele está vendo o que está acontecendo? E nem sequer de desânimo. Eu não aguento mais. Por que tudo isso? Não, queridos. Nós precisamos ter a certeza e animar, consolar os outros, que aqueles que estão buscando esta luz, cheios do Espírito Santo, enxergarão tudo isso. Lembram-se da visão global? De que nós estamos chegando perto do fim, para o início da eternidade feliz. Esta visão que devemos ter, de que momentos angustiosos antecedem a eternidade sem mais dor ou sofrimento. Daniel 12 já retrata as lutas que viveremos no limiar da história desse mundo. Olha o que diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Olha, tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo que será salvo o teu povo. Amém? Glórias a Deus, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado que inscrito no livro da vida, no livro do Cordeiro. O grande príncipe virá nos buscar num tempo de angústia qual nunca houve. E se isso está para acontecer, queridos, e se de repente você está com medo, sem saber se o seu livro está inscrito neste livro, busque a Deus. Busque, intensifique a sua união com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, para que você tenha essa confiança, essa certeza, para que você em momento nenhum se desanime ou perca a esperança, porque a palavra de Deus nos traz esperança em meio às dificuldades. Olha só um outro subtítulo do capítulo 1. Deus tem sempre advertido de juízos vindouros. Deus, Ele não quer nos surpreender por ser um Pai que nos ama, Ele sempre alerta, Ele sempre adverte para que a gente não seja pego de surpresa. Olha o que diz. Deus sempre tem dado aos homens a advertência dos juízos por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por Ele, por Deus enviada para o seu tempo, e agiram segundo sua fé, em obediência ao quê? Aos seus mandamentos, escaparam aos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos.
Sabe, queridos, e isso irá se repetir. Quem conseguiu escapar de juízos que Deus já havia alertado? Olha só um caso. Noé. Noé ouviu os alertas e tomou a melhor de todas as decisões ao lado de Cristo. Ao lado de Deus, construiu aquela arca, preparou a sua família, pregou, levou esperança por 120 anos. E a Bíblia diz: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Poucos, uma família, Noé, sua esposa, os 3 filhos, as noras, entraram na arca. O evangelho foi pregado, alertado, todos foram, mas aqueles que não se prepararam perderam a oportunidade. Isso aconteceu com Ló. Gênesis 19:14. Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E você conhece a história de Sodoma e Gomorra, mas Ló conseguiu o quê? Se livrar do fogo, da destruição. Por quê? Porque foi obediente à palavra de Deus. Olha um outro subtítulo desse capítulo interessante, como as coisas parecem tão assim presentes, tão contextualizadas, contemporâneas para nós. Deus nos disse o que podemos esperar em nosso tempo. E o que ele disse? Olha só, nas profecias o futuro se patenteia diante de nós, tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao fim do tempo, da graça e obra de preparo para o período de angústia, acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Queridos, o livro está dizendo a importância de buscarmos tudo que está revelado, registrado, quanto aos dias que estamos vivendo, para não sermos pegos de surpresa. E mais ainda, Deus já nos dá um vislumbre do futuro e podemos ter a certeza do cumprimento, assim como ele o deu aos seus discípulos a respeito do que iria acontecer com ele. Ele revelou aos seus discípulos tudo o que iria acontecer. E eu pergunto a você, aconteceu ou não? Lógico que aconteceu. Olha um texto, Marcos 9:31. Jesus disse assim para eles: porque ensinava aos seus discípulos e dizia o quê? O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, o quê? Ressuscitará. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. E se tudo que Deus já alertou aconteceu, eu preciso entender que Ele está voltando para nos buscar. As profecias referentes aos últimos dias requerem a nossa atenção. Havemos de comparecer diante de magistrados para responder por nossa lealdade o quê? Para com a lei de Deus, para dar a conhecer as razões de nossa fé. E os jovens devem compreender estas coisas. Devem saber o que há de vir a acontecer antes do encerramento da história terrestre. Queridos, nós teremos que aparecer diante de tribunais para responder a nossa lealdade a Deus. Se você nunca ouviu falar sobre alguns decretos, se você nunca ouviu falar a respeito da importância do cumprir da lei de Deus e que a lei de Deus não foi abolida, que não foi cravada na cruz, não, como alguns argumentam, eu convido você a estudar mais a palavra de Deus. O próprio Jesus, quando aqui esteve, guardou a lei de Deus, principalmente o sábado. Por quê? Porque o sábado é memorial da criação. E quando eu guardo o sábado, eu estou adorando o Criador. E foi esse dia dado por Ele. O sábado, queridos. O 7º dia.
ele serviria, já os profetas diziam, Ezequiel dizia, serviria de sinal entre nós, entre Deus e o seu povo, entre nós, os que estão buscando ele. O sábado, a lei, coisas que têm sido deixadas de lado. Olha a importância. Talvez você esteja pensando, como que eu vou fazer para enfrentar tudo isso? Estar diante dos magistrados. Queridos, eu quero dizer para você que na palavra de Deus nós encontramos alento. E olha o que a Bíblia diz a respeito de momentos como estes. Mateus capítulo 10, versículo 17 ao 20. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais. Olha só, o que ela escreveu, a palavra de Deus já dizia, por isso que eu digo, queridos, ela foi só um instrumento de Deus apontando para a palavra de Deus. Eu vou começar de novo. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, olha só, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Queridos, eu preciso entender que viveremos um tempo ainda mais intenso. Mas eu não posso temer, por quê? Porque é o Espírito Santo que irá nos guiar. O que eu devo temer é negligenciar o tempo que estamos vivendo. Negligenciar a intensificação da busca por Deus. Isso eu devo temer. Porque quando eu busco a paz, a certeza da salvação, a visão global das coisas, o término deste mundo tenebroso pelo pecado, é isso que nós vamos entender e teremos uma esperança grandiosa em Cristo Jesus. E para nos prepararmos para esses dias, olha o que é dito no livro, estudar especialmente os livros de Daniel e Apocalipse. Há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus, especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer atenção como nunca antes na história de nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. As predições do livro do Apocalipse que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. Eu preciso intensificar esse assunto, deve ser mantido permanente a cada um de nós, é ao povo de Deus. Ela continua dizendo, muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisam ser esclarecidos. É dever tanto do vigia como do leigo dar a trombeta sonindo certo. Ergam os vigias, agora vós, e deem a mensagem, é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Para você, meu querido, que já tem estudado, tem conhecimento a respeito de tudo isso, eu peço a você que mantenha contato, que seja virtual com pessoas, que postem, que compartilhem vídeos para que as pessoas ao nosso redor que ainda não têm esse conhecimento possam ter. E eu fico à sua disposição, querido internauta, que queira conhecer mais. Nós podemos fazer uma classe bíblica virtual para que possamos, então, ter a interação e estudarmos a respeito desse assunto tão importante. Mas busque conhecer a respeito disso e, quem sabe, busque levar desse conteúdo às pessoas, porque Jesus está voltando e mantendo os eventos futuros na perspectiva correta. Não somos agora capazes de descrever acuradamente as cenas a serem representadas em nosso mundo no futuro. Isto, porém, sabemos. O quê? E este é um tempo em que precisamos velar em oração.
pois o grande dia do Senhor está às portas. A gente não conhece tanto os detalhes, mas num contexto mais amplo, baseado no que Deus nos revelou em sua palavra, sabemos que estamos no tempo do fim. No fim do tempo. Estamos no apagar das luzes, no limiar da história. E a instrução é o quê? Velarmos em oração. Orarmos sem cessar. Eu gostaria de terminar com um texto. Eu tenho certeza que serviu como base para essa citação. E também está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 17 em diante, que diz assim: orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso, queridos? Deus nos chama hoje para vivermos uma vida de oração incessante. Não que você vai ficar ajoelhado todo o tempo, mas a sua mente deve estar ligada a Deus a todo o tempo. E quando você vai tomar as decisões, não vai imperar mais a tua vontade, mas a vontade de Deus que age em você através do Espírito Santo. A partir do momento que impera só a minha vontade, o meu desejo, o carnal, um exemplo bem simples. Você está na festa de aniversário e ali foram servidos alguns salgadinhos deliciosos. Mas tinha um especial que todo mundo gostou e todo mundo atacou. Todo mundo comeu. E você percebe que chegou um amigo seu. E com certeza ele vai querer comer aquele salgadinho. Quando você olha para a bandeja, tem um só. Quando impera a vontade humana, a gente avança rapidamente para pegar aquele salgadinho e comer. Humano. Egoísmo. Agora, quando a gente busca Deus, o Espírito Santo não está apagado, mas essa chama arde em nosso coração, a gente corre. Mas para separar e muitas vezes levar para o nosso amigo e falar: olha, eu guardei, era o último, eu vi que você chegou. É algo, parece tão simples, mas isso é o não apagar o Espírito Santo e permitir que prevaleça a ação do Espírito Santo em nossa vida. O texto diz, para abstermos de toda forma de mal. O egoísmo é o mal, a mentirinha. Muitas vezes, criarmos situações espalhando algumas inverdades, tudo isso, queridos, é uma forma de mal. Deus nos chama para nos santificar em tudo, para fazermos só o que é o bem. Eu não posso, portanto, queridos, não deveria colocar em minha mente, através dos olhos, do ouvido, aquilo que é aparência do mal. Às vezes a gente quer relaxar um pouquinho, a gente tem que tomar cuidado. O que significa relaxar? Para relaxar, às vezes a gente coloca um filme de aventura, de ação, mas na realidade é só assassinato, morte, é só o mal que vai entrando. Um filme de comédia hoje, infelizmente a maioria, imoralidade. Entenda, não quero que você não assista nada. Hoje temos alguns filmes gospel. Lógico que teologicamente alguns fogem do que a Bíblia nos diz, mas nós temos que tomar cuidado com o que assistimos. Às vezes a gente assiste um noticiário e é só maldade, Eu preciso estar com os meus olhos fixados naquilo que é bom. E a palavra de Deus é pura, santa, agradável. É isso que eu preciso, queridos. Eu quero terminar
fazendo uma oração com você. Eu gostaria de terminar nosso estudo de hoje pedindo para que Deus coloque em nós o desejo de conhecermos mais de sua palavra. E através do estudo desse livro, eu tenho certeza que nós teremos uma compreensão, um vislumbre muito maior do que está por vir, mas não com medo, mas com alegria, com segurança, porque é Deus quem nos carregará no colo para enfrentarmos tudo que for necessário. Daniel 2 diz que Miguel virá para buscar o seu povo. Num momento terrível, qual nunca houve antes, ele virá e nós faremos parte destes que estarão em pé. E eu creio que a nossa geração fará parte destes, que estarão em pé nesse grande final, quando Cristo voltará para nos buscar. E a gente vai poder, na eternidade, conversar com os discípulos, entendendo tudo que eles enfrentaram e que nós também enfrentamos, cujo objetivo será exaltar um Deus que está sempre ao nosso lado. Não sei se de repente você tem medo quanto ao futuro. Esse livro vai nos trazer paz. E é por isso que eu convido você para estar conosco no domingo, onde vamos continuar esse tema. Eu não sei se você está com medo de não ter o livro escrito no livro da vida, o nome escrito no livro da vida, para fazer parte do povo que será resgatado. Continue conosco, escreva, compartilhe, e nós teremos o prazer de juntos estudarmos mais e vislumbrarmos o plano redentivo encontrado no livro sagrado, na Bíblia Sagrada, e que também no livro Eventos Finais nos levam, nos apontam para isto que está na palavra de Deus. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Eu convido você a fechar os seus olhos. Querido Deus, que maravilhoso é poder estudar a Tua palavra, porque nela encontramos segurança mesmo em meio ao caos. Se porventura algum internauta está apreensivo quanto ao futuro, tem medo do futuro, tem medo das coisas que estão registradas a respeito do futuro, da história desse mundo, que a paz do Senhor, pela intervenção do Espírito Santo, inunde o seu coração. Se alguns internautas têm passado por momentos difíceis que estão nos acompanhando nesse momento, seja de ordem financeira, conjugal, relacional, profissional, seja de ordem financeira ou física, alguma doença, Pai querido, que não saia de nossa boca nenhuma palavra de incredulidade ou de desânimo, mas nos ajude, Pai, em tudo, a darmos graças, porque mesmo em meio à desgraça, o Senhor nos concede a Tua graça, salvadora, remissora e restauradora. Dá-nos a Tua bênção, é o que nós te pedimos. Concede-nos o Teu perdão em nome de Jesus. Amém. Encontro você, portanto, no domingo, dando continuidade a este tema. Que Deus lhe abençoe.